O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Como você conferiu logo no início do Jornal da Cidade, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, esteve em Caruaru para a inauguração do novo sistema de armazenamento de energia em baterias implantado na estação de tratamento de água do Petrópolis. E durante a visita, Mário Flávio conversou com a governadora e traz agora os detalhes na reportagem. Olá, Rodrigo, muito bom dia para você. Pois é, a governadora esteve aqui em Caruaru para a inauguração do sistema de abastecimento de energia numa das unidades da Compesa aqui de Caruaru. Inclusive, a Compesa foi tema do discurso dela. Raquel, perguntada aos jornalistas sobre a situação da Compesa, ela prometeu que vai tirar a Compesa do ranking de reclamações para haver uma inversão e a empresa ser reconhecida como uma das melhores do governo do estado. O Agreste Pernambucano é onde existe o pior balanço hídrico do país, onde tem mais gente e menos água. O desafio de fazer chegar água aqui é desafio de gerações. E agora, finalmente, com a chegada da água de São Francisco, que vai chegar até o final do ano, iniciar a sua chegada, ela começa a diminuir o sofrimento do povo do Agreste de Pernambuco. Ela se somará ao trabalho para que a gente possa reestruturar as redes de tubulação das cidades. A doutora, ela entrega água na porta da cidade, mas dali para dentro são as tubulações que hoje são antigas. Esse trabalho não para, nós estamos trabalhando para reestruturar a Compesa. E a conclusão de outras obras de adutoras, como a adutora de Serra Azul, que tem dinheiro depositado na conta, estamos fazendo a obra andar. A adutora do Alto Capibaribe, que está dependendo de uma concertação com o governo da Paraíba, no que diz respeito ao pagamento da conta de energia, né, que é o segundo insumo hoje mais caro da Compesa e das companhias de saneamento como uma maneira geral. Então, não é uma tarefa fácil, mas o que a gente quer fazer é com que a Compesa, que hoje é campeã de queixa e de denúncia da população do nosso estado, passe no futuro a ser uma referência no Brasil sobre a prestação de serviço de água e tratamento de esgoto. Além disso, Raquel Lira falou também das prioridades que o governo dela vai ter com relação à solicitação do empréstimo, a autorização que foi citada na Assembleia Legislativa. O governo do estado vai ter autorização de 3,5 bilhões de reais nos próximos dias. Confira o que ela disse. Bem, eu tenho andado Pernambuco inteiro há muito tempo, você acompanhou muito de perto a nossa trajetória, não só como prefeita, mas também como pré-candidata e agora como governadora de Pernambuco. Isso vem de muito antes. As nossas queixas, de maneira geral, são por infraestrutura. A gente precisa de estradas, precisa de água, precisa de segurança, precisa de mais qualidade no serviço, na prestação de serviço da área de saúde. Todos esses temas estão sendo tocados pelos empréstimos que estão em negociação com instituições financeiras nacionais e internacionais. A gente entregou o projeto de lei para a Assembleia. O que pedimos aos deputados e deputadas é que, com a maior celeridade possível, esse projeto pudesse ser aprovado para que a gente pudesse fazer realidade estradas, mais água, saúde e segurança em Pernambuco e, com isso, fazer um ajuste das contas públicas que, infelizmente, hoje faltam no nosso estado. Raquel também comentou sobre as prioridades dela aqui para a cidade de Caruaru e prometeu entregar a obra do Hospital da Mulher até o começo do ano que vem. Assim como todas as cidades de Pernambuco, sei muito de perto quais são os desafios daqui, que refletem também os desafios do Agreste, no que diz respeito à água, à estrada, à geração de oportunidade, a questão da saúde pública. Está no nosso radar a entrega do Hospital da Mulher, com obras, se Deus permitir, e os contratos também, até o início do ano, final desse ano, início do ano que vem, a gente poder entregar uma obra tão relevante. A obra da doutora do Agreste, conseguimos a compromisso do governo federal na requalificação da BR-232. Por fim, Raquel Lira também comentou sobre a indicação ao Tribunal de Contas do Estado, e deve ser mesmo uma mulher. Provavelmente a deputada estadual e ex-prefeita da cidade de São Bento do Una, Débora Almeida. Na verdade, o Tribunal de Contas do Estado, que tem autonomia, independência, tem uma mulher lá, né, a Tereza Dueire, que agora vai se aposentar, prestou amplos serviços, a questão da proteção das contas públicas, a desenvolvimento de políticas públicas. E todo mundo sabe que, por uma questão de dever de gênero e de ofício, é muito importante que a gente tenha participação de mulheres nos órgãos representativos do Poder Judiciário, órgãos
órgãos de controle como Tribunal de Contas, Ministério Público. Essa é uma luta que eu defendo em todas as vertentes, seja no governo municipal, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e também no Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma bandeira, sim. Agora, a Assembleia Legislativa tem autonomia para fazer a sua escolha, a sua decisão. Isso a gente tem que respeitar. Então, Rodrigo, esse foi um resumo aí, né, da visita da governadora Raquel Lira. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar aqui sobre uma outra pauta política, que é o afastamento do mandato da vereadora Mary da Saúde aqui de Caruaru. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, e como adiantou, outro tema muito comentado aqui na nossa política, na política de Caruaru, é a cassação da chapa da vereadora Mary da Saúde. Mário Flávio traz também outras informações sobre esse caso. E um dos assuntos aqui na visita da governadora Raquel Lira a Caruaru foi a decisão da Justiça Eleitoral em cassar a chapa do PSD e com isso, né, a vereadora Mary da Saúde se dá afastada das funções dela da Câmara Municipal. Bruno Lambreta, presidente da Câmara. Presidente, como é que a Câmara vai proceder? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade, a todos os ouvintes e internautas. Chegou uma decisão judicial, né? E a Câmara acatou, né? Recebeu a decisão e vai cumprir a decisão que foi determinada pela Justiça Eleitoral. Que é o afastamento imediato da vereadora. Imediato, independentemente do trânsito julgado, né? Aí a Câmara vai cumprir a decisão. E como é que fica a questão do preenchimento dessa vaga? Vocês vão esperar também a Justiça Eleitoral refazer a contagem dos votos para saber quem é o vereador, a vereadora que assume? Exatamente, porque como tem a ver com a cassação da chapa, né, da chapa partidária, a Justiça Eleitoral é que vai ter que apontar, né, com os dados que a Justiça Eleitoral tem, qual será o partido, a sigla que vai ter o representante para suprir a vaga na Câmara, né? E nessa questão aí, Bruno, os votos todos da chapa eles são anulados, né? E aí uma nova contagem é feita e aí por isso que não tem de imediato quem seria esse substituto, né? Isso, é a cassação da chapa do PSD, né? A cassação da chapa. Então todos os votos são nulos, né? Então a conta tem que ser refeita da contagem eleitoral. Por isso que a decisão tem que vir também da Justiça Eleitoral. Pois é, e Mário Flávio já está aqui no estúdio do Jornal da Cidade. Um bom dia para você, Mário. Olá, Rodrigo, bom dia. Pois é, né? A gente, depois desse resumão da política, essa entrevista com o Bruno Lambreta, ela foi feita ontem, mais ou menos 1h30 da tarde, né? Perto de 2 horas. Cedinho, né? Isso. Quando foi ontem, a defesa da vereadora Mary das Rendeiras agiu, né? E conseguiu reverter. Mary da... Misturei agora. Mary da Saúde, né? Misturei agora com Cátia das Rendeiras, que tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Mary da Saúde acabou a defesa agindo e tem uma reviravolta no caso. Então, vamos conversar agora por telefone com o advogado Breno Ribas, que é o advogado da vereadora. Breno, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Então, qual é essa novidade que vocês têm aqui sobre o caso? Bom, ele não atendeu aqui, vamos retornar a ligação para o Breno. Agora sim, vamos lá. Breno, então, ontem a gente entrevistava aí o vereador Bruno Lambreta, essa entrevista foi no meio da tarde, e ele informando que a Câmara tinha sido notificada, né, da decisão e que a vereadora ia ser afastada, né? Mas vocês conseguiram reverter na Justiça essa situação, não é isso? Bom dia. Perfeito, Mário. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Mário. Bom dia, seu colega de bancada. É um prazer estar falando aqui com os ouvintes da Rádio Cidade. Sim, a decisão foi tomada pelo juiz titular da 75ª Zona Eleitoral, doutor Adelmo Soares, às 7h30 da noite do dia 18 de abril, né? E aí, às 2h30 do dia 19, nós protocolamos um recurso, o recurso cabível de embargos de declaração, para sanar omissões, contradições relativas à sentença, uma possibilidade até do juiz rever a decisão dele por meio desse recurso. Esse recurso foi interposto, como eu disse, às 2h30 da tarde de ontem, e às 5:50 da tarde, o excelentíssimo juiz, ele recebeu o recurso com efeito suspensivo. O que isso significa, Mário e ouvintes? Significa que enquanto o recurso estiver pendente de julgamento, Mary da Saúde continua com o cargo de vereadora, exercendo suas funções na Câmara de Vereadores, pois a sentença está com seus efeitos suspensos em razão
do recebimento do recurso com esse efeito suspensivo. Ô Breno, então vocês recorreram ao próprio doutor Adelmo, não é isso? Isso é uma possibilidade trazida no Código de Processo Civil de um recurso dirigido ao próprio juiz que proferiu a sentença, quando há hipótese de omissão, contradição, ou até que há uma falta de maior detalhamento na decisão. Então a gente identificou essa necessidade de aperfeiçoamento da decisão, respeitando, obviamente, o excelente trabalho do juiz de direito, respeitando o entendimento dele, mas buscando aclarar algumas questões por meio desse recurso, conforme é previsto no Código de Processo Civil, essa possibilidade. Então, inclusive, quando ele for analisar as razões do recurso, ele pode até modificar sua decisão ou manter. Uma vez mantendo, há a possibilidade ainda de Mary recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Inclusive, esse recurso também poderá ter efeito suspensivo, então até o julgamento final da causa, ela poderá se manter no cargo de vereador. Ô Breno, ontem a vereadora emitiu uma nota dizendo que desconhecia, né, assim, que foi pega de surpresa, né, com a decisão, e falou que o tempo todo usou questões éticas, né, enfim, ela desconhecia essa questão, não reconhecia que houve a irregularidade na montagem da chapa, né. Qual é o procedimento agora, né? O que é que você falou aí que o juiz vai apreciar, mas tem um prazo para essa história? Como é que funciona a partir de agora? Pronto, esse recurso específico, ele agora vai ter um prazo para o Ministério Público se manifestar, um prazo de 5 dias. Posteriormente, o juiz vai apreciar as razões do recurso e vai decidir. Não tenho como lhe dar um prazo, isso aí é um trâmite que cada caso leva seu tempo, mas a expectativa de até o fim do mês esse recurso específico ter alguma decisão. Em relação ao conhecimento, ela desconhece, né, e isso aí é um posicionamento nosso dessas irregularidades. Essas irregularidades a gente defende que não existiram, né, e que vão ser objetos de empoderamento nos recursos cabíveis, como já foi nesse primeiro momento. Tá certo, Breno. Muito obrigado, né? A gente acompanha qualquer novidade sobre o caso. Você pode acionar aqui para a gente voltar a falar sobre esse assunto aqui na Rádio Cidade. Obrigado, viu? Um bom dia para você. Bom dia, Mário. Satisfação. Bom dia aos ouvintes. Muito bem. Pronto, Rodrigo. Então, uma reviravolta no caso, né? A vereadora ontem, a notícia da política, a bomba, né? Como a gente costuma falar no meio político, foi esse ontem, porque a chapa teria sido cassada, depois teve a confusão. Quem é que assume que os votos, a chapa sendo cassada, a confirmação da cassação, aqueles votos que o partido teve para vereador, eles são anulados. Eles saem da eleição. Então, a nova recontagem seria feita, não afeta os vereadores que já estão na Câmara, porque é uma situação que complicaria tudo. E aí, quando a contagem é refeita, o coeficiente eleitoral do partido, ele vai ter um novo número, que, se eu não me engano, foi 7.600 votos, né, esse coeficiente. E aí, desse coeficiente, ele pode baixar um pouco para 7.600, pode baixar um pouco para 7.500, pode aumentar também. Enfim, é uma conta que não é fácil de ser feita. E aí, o mandato iria para um novo vereador, digamos assim. Pelas nossas contas preliminares, não é uma conta fácil de fazer, iria para o Edilson dos Sem Terra, do PT. Né? Mas, como eu disse, a gente vai aguardar, porque ontem eu conversava até com o Onassis Araújo, que é lá do Fórum Eleitoral, e ele disse: mas essa conta é tão complicada de fazer que tem que esperar, a Justiça Eleitoral vai refazer, ainda ninguém nem foi oficiado do assunto. E ontem a defesa da vereadora Mary da Saúde conseguiu reverter essa decisão, pelo menos por enquanto ela segue no mandato. É um alívio para ela, que vai ter tempo de agir aí nos bastidores, né, com a defesa, para que ela possa se defender do caso. E uma coisa curiosa, viu? Quem entrou com esse pedido foram 2 ex-vereadores, né, o Tafarel e o Edjailson da Caro Forró. Só que a decisão, na teoria, ela não beneficiaria os dois. Ela beneficia mais o Edilson do MST, né, do Sem Terra, que nem entrou com pedido.
mas quando a conta for feita, se isso for comprovado mais na frente, né, se for aceito pela justiça, pode acontecer. Então vai ser uma guerra de bastidor, na verdade, e vamos esperar a decisão do juiz. Durante o Manhã Cidade a gente comenta mais sobre esse assunto. E que coisa, né? Depois de pouco mais de 2 anos. Era isso que a gente comentava lá, porque houve um primeiro pedido dos vereadores, dos ex-vereadores, e houve uma mudança. Depois houve um segundo pedido dos vereadores, dos ex-vereadores. E aí nesse segundo pedido, né, acontece já a reviravolta no caso. É uma situação complicada de se entender, porque essa história da cota de gênero é uma coisa complicada, porque veja, o que foi que a justiça determinou? Que não acontecesse mais, né, a candidatura de laranjas, por exemplo. Tem que ter uma participação feminina nas chapas. Então, que era que os espertalhões da política falaram, tá cheio, viu? Aqui em Caruaru tem uns que são especialistas disso. Eles montavam a chapa e pegavam, por exemplo, aqui nós temos Bel, aqui no estúdio, Ana Rebeca e Juliana. Então eles chamavam as 3, a gente precisa de vocês para cumprir a cota da Rádio Cidade, do partido Rádio Cidade. Então a gente botava as 3, ela não tinha voto nem delas mesmas, só para cumprir a cota. E no PSD tem, não só no PSD, mas vários partidos, apareceram vereadoras lá, ou com 0 voto, ou com 1, 2, 3 votos. E vamos e convenhamos, né? É impossível qualquer candidato hoje não ter o voto de ninguém, nem dele mesmo. A conta não fecha. Pois é. Outras informações daqui a pouco no Manhã Cidade. Mário, obrigado pela participação. Até amanhã. Obrigado, Rodrigo. Eu sei que o Renato aqui no Manhã Cidade, a gente 10 horas na política vai falar sobre isso, vai repercutir mais ainda, porque isso vai repercutir na política, e depois a gente segue aqui, né, do programa com mais notícias. Perfeito, obrigado. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.